Saudações, meu irmão, saudações, minha irmã. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua família e com todos os seus amados aí de sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom estarmos nesse momento parando-nos diante da palavra do Senhor para nos instruirmos, para nos iluminarmos, para nos fortalecermos e para nos tornarmos um pouco mais parecido com o nosso Mestre. Que o Senhor nos ajude a não imitar o Filho Jesus Cristo, mas a sermos o próprio Jesus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Querido irmão, querida irmã, convido você a pegar a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Oh, que notícia maravilhosa que o Senhor vem nos dar! É a primeira notícia que Jesus dá depois que Ele ressuscita. E Ele dá essa notícia a uma mulher. Essa notícia quem recebe é Maria Magdala, Maria Madalena. Ela recebe essa notícia. Que notícia é essa? Uma notícia maravilhosa, uma notícia que precisa nos deixar empolgados, uma notícia que precisa fazer o nosso coração vibrar. Vamos ver qual que é essa notícia, meu irmão? A notícia é a seguinte. Veja o versículo 17 do capítulo 20 do Evangelho de João, que diz o seguinte. Acompanhe aí na sua Bíblia. Eu estou com a versão da Bíblia Jerusalém. Diz o seguinte: Jesus disse para Maria: não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. Maria, vai, porém, aos meus irmãos e diga a eles que eu estou subindo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Olha que notícia maravilhosa! Jesus está dizendo para Maria: vai lá e fala para os meus irmãos que eu estou voltando para o nosso Pai. Entenderam a notícia? Quando Jesus diz eu estou voltando para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, Ele está deixando claro que com o sacrifício dele, Ele nos garantiu o direito de sermos filhos de Deus. Por isso que Ele está dizendo, meu Pai, mas também é vosso Pai. Olha que notícia, a primeira notícia que Jesus dá depois de ressuscitado. O meu Pai também é vosso Pai. Por isso que Ele chama agora, olha, Jesus não tinha ainda usado esse termo. Ele chama os discípulos, os apóstolos de irmãos. Porque agora Jesus, como ressuscitado, Ele vai voltar para o Pai, mas Ele vai voltar como primogênito. Ele entrou no mundo como unigênito, mas Ele vai voltar ao Pai como primogênito, como primeiro filho. Por quê? Porque o segundo, o terceiro, o quarto e assim consecutivamente sou eu e você, porque Ele conquistou esse direito de filiação na cruz, conquistou para mim, conquistou para você. Por isso Ele está dizendo, vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que notícia! A notícia, meu irmão, resumindo é, nós temos um Pai que é Deus, ou nós temos um Deus que é Pai. Olha que notícia maravilhosa. Portanto, então, nós precisamos nos apegar a essa notícia, tomarmos posse e termos dentro de nós a certeza de que nós temos um Deus por nós, não simplesmente um Deus ser supremo, mas um Deus que é Pai, que nos acompanha cotidianamente com sinais.
Mas por que eu não vejo sinais? Porque você talvez não está olhando para os sinais. Olha toda a trajetória do povo de Deus. Aquele povo que Deus, através do seu servo Moisés, retira esse povo do Egito, retira esse povo da escravidão. E para que eles saíssem do Egito, algo grandioso aconteceu. O Mar Vermelho se abriu, eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Mas esse povo parece que esquece, é da memória curta. Esse povo que ao adentrar no deserto, logo começa a reclamar. Olha que esse povo estava lá no deserto, recebendo o pão dos anjos, recebendo o maná, recebendo o pão do céu, e eles estão clamando e ao mesmo tempo reclamando, porque eles querem a cebola do Egito. Eles querem a cebola do Egito. É como lá no capítulo 6 desse evangelho que nós acabamos de ler esse versículo, onde Jesus, ele se intitula o pão da vida. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. E os discípulos estão, não só os discípulos, como também a multidão, até chegar então nos apóstolos. O capítulo 6 é marcado por 3 etapas: multidão, discípulo e os apóstolos. A multidão está correndo atrás do pão material, porque viu Jesus multiplicar. Os discípulos, quando eles ouvem Jesus dizer que Ele é o pão vivo descido do céu, eles dizem assim, essa palavra é muito dura. Mas os apóstolos, representando ali, representado ali nesse momento por Pedro, que diz para Jesus, quando Jesus diz, vocês também não vão embora não? E Pedro diz, ô Senhor, a quem iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. Meu irmão, a questão é, Jesus era o mesmo, o assunto era o mesmo, mas o olhar era diferente. A multidão olhava para o pão material. Os discípulos olhavam para a dureza das palavras porque não entendiam. Mas os apóstolos entenderam. Através da declaração de Pedro, só Tu tens palavras de vida eterna. Então a questão, meu irmão, é para onde que você está olhando, para onde que eu estou olhando. Por isso que Hebreus diz, olhai firmemente para o Senhor. Olhai firmemente para o Senhor. Então para onde você está olhando? Ultimamente o que nós estamos vivenciando na história mundial, para onde você está olhando? Você está olhando para o seu Deus, que trouxe essa notícia através de Jesus ressuscitado, a notícia de que Ele é o nosso Pai, além de ser o nosso Deus. Então, irmão, para que eu vou ficar olhando então para as mazelas desse mundo, se eu posso olhar para um Deus de ternura, de misericórdia, que me deixou gravado através do Filho Jesus, que eu tudo posso nele que me fortalece. Santo Deus, para que ficar olhando para as circunstâncias? Voltando lá no povo hebreu, recebendo o pão dos anjos e com saudade das cebolas do Egito. Oh, povo de cabeça dura. Povo esse que foram libertados, foram introduzidos num percurso para chegar à terra que corre leite e mel.
mas eles não queriam, ou ao mesmo tempo, não sei se não queriam ou não conseguiam tomar posse dessa promessa de que eu vou dar uma terra de que corre leite e mel para vocês. Mas eles ficavam sempre olhando para trás, arrastando fatos passados, histórias passadas, esquecendo da promessa: vocês vão ter uma terra de leite e mel. Essa geração incrédula padeceu no deserto, morreu no deserto. Por quê? Porque eles estavam livres, mas com mente de escravo. Eles estavam libertados, mas ao mesmo tempo acorrentados pela sua mente. Livres fisicamente, mas aprisionados pelos sentimentos internos. Como sempre a gente ouve ser ministrado, saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Livres, porém escravizados na mente. E a pior escravidão que existe não é aquela de segurança máxima, de algemas, correntes e cadeados. A pior prisão que existe é a prisão sentimental. E às vezes essas prisões, elas vão chegando até nós a partir do olhar, a partir para onde eu estou olhando, porque para onde eu olho, muitas vezes olhares errados, para lugares errados, eu vou ver coisas que não tinham necessidade de ser vistas. Por isso, para onde você tem olhado nos últimos tempos? Você tem olhado para o autor e consumador de todas as coisas, ou você tem olhado para as circunstâncias trágicas? Oh, Santo Deus, esclareça a mente desses cristãos. Mostra que Tu és maior do que todas as coisas, estás no controle. Por que desesperar? Oh, Santo Deus, é tão maravilhoso saber que vós tudo pode. É tão maravilhoso saber que eu sou filho de um Pai que é Deus, de um Deus que é Pai. E esse povo, então, que perece no deserto, e desse povo, apenas 2, quando estão lá olhando, contemplando a terra prometida que corre leite e mel, eles enxergam o fruto. Por quê? Porque eles estão olhando para o fruto, Josué e Caleb. Enquanto os outros estão olhando para as dificuldades, para os gigantes, para a força do inimigo, e esquece de olhar que a grandeza de Deus não está na força física, que a grandeza de Deus não está no número, que a grandeza de Deus está em que Ele falou, está falado. É como quando Jesus disse para os discípulos: atravessemos para a outra margem, lá no Evangelho de Marcos, também Mateus. Se ele disse atravessemos, significa que, não obstante as dificuldades que surgirem no percurso da travessia, eu vou chegar do outro lado. Mas eu preciso tomar posse disso, que eu vou chegar do outro lado. Oh, Santo Deus! Porque pessoas se desesperam. Ainda hoje a pessoa: Ismael, o que vamos fazer? Estou achando que eu vou morrer. Eu falei: não, você não está achando, você vai morrer. Eu também vou morrer, todos vamos morrer. Mas para quem está no Senhor, a morte nada mais é do que o último inimigo a ser vencido. E Cristo já venceu por nós. Aquele que em mim morrer, em mim ressuscitará. Olha, meu Deus! Por que desesperar? Para onde você está olhando? Para onde você está olhando, meu Pai?
Não desespere, meu irmão. Não desespere. Josué e Caleb, apenas esses dois, mais a geração que nasceram no deserto, adentraram na terra prometida. E é muito interessante entender que Caleb não era do povo hebreu. Caleb era estrangeiro, mas que saiu junto com o povo. Ele adentrou na graça e a graça adentrou nele. E quando eles vão para Canaã, eles atravessam o Jordão a pé enxuto. Ah, Deus mostrando para esse povo cabeça dura. Quando vocês saíram lá atrás, através da condução do meu servo Moisés, eu abri o mar vermelho e vocês passaram a pé enxuto. Deus não costuma estar com a gente só no começo. Ele vai até o fim. Eu tirei, eu vou colocar vocês. Eu tirei da escravidão, pela dureza do coração, 40 anos de deserto. E agora, para relembrar, que a pé enxuto saíram, a pé enxuto entrarão. E eles atravessam o Jordão. E a primeira batalha, conquistar Jericó. E é interessante que em Jericó, o povo estava desesperado. O povo pertencente à cidade de Jericó, moradores de Jericó, quando souberam que os hebreus tinham atravessado, e quando eles começaram a ver aquele povo rodeando os muros da cidade, foram ficando desesperados, apavorados. Somente uma pessoa estava tranquila. Você sabe quem é? Raabe. Porque ela não estava olhando para a ameaça. Ela estava olhando. Por que eu vou temer o Deus desse povo se eu posso acolher esse Deus em mim? Se eu posso ser um com esse Deus? E pelo fato dela ter protegido os espias de Israel, ela recebeu a promessa de que ela e a casa dela seria preservada, seria salva. E o sinal que ela precisava manter para ser salva era deixar uma fita escarlate na porta, uma fita vermelha. Assim como o sangue protegeu o povo hebreu, os primogênitos dos hebreus, na última praga do Egito, agora também essa casa em Jericó vai ser protegida por essa marca, uma fita vermelha, uma analogia com o sangue do Cordeiro. E assim como nós fomos salvos e protegidos pelo sangue do Cordeiro imaculado, Jesus Cristo, que por esse sacrifício concedeu a nós a filiação divina. Para onde você está olhando? Olha quantas coisas maravilhosas. E para você entender, Raabe, ela era uma prostituta da deusa Astarote, a deusa da lua lá no templo. Uma prostituta. Ela foi preservada. Meu irmão, minha irmã, Deus não olha da onde nós saímos. Deus olha onde nós queremos chegar. Ele não olha para a origem dessa mulher, mesmo porque ela não escolheu ser prostituta. Ela foi escolhida para ser prostituta no templo da deusa Astarote, deusa lua. Mas quando os hebreus, a partir do soar da trombeta, cai a muralha de Jericó e eles tomam aquela cidade, e a única casa que é preservada é a casa de Raabe. E Raabe então
se junta ao povo de Deus e se faz uma com esse povo de Deus. Ela casa com um cara chamado Salmão. Ela tem um filho, Boaz. Boaz, que tem um filho, Obed-edom. Obed-edom, que é a avó de Davi. A avó de Davi. Mãe de Jessé. Olha que interessante, meu irmão. Essa prostituta, ela entra não só na genealogia do maior rei de Israel, como ela entra na genealogia do maior rei do mundo, Jesus Cristo. Daqui a pouco nós aclamávamos a entrada dele em Jerusalém, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Esse rei que passou por tudo, que foi condenado, morto, ressuscitou e nos ensinou que nós precisamos rolar a pedra do sepulcro, mas não a pedra do sepulcro físico, mas a pedra da porta do nosso coração, incredulidade. Lembra a última palavra que nós meditamos e oramos? Meu irmão, para onde você está olhando? Olha quantas maravilhas Deus faz, Deus realiza. A questão é, ou você toma posse daquilo que é a verdade, daquilo que o Senhor está realizando e realizará, ou você vai viver angustiado olhando para as tragédias do mundo. Galera, isso é a ponta do iceberg do que vai acontecer. É a ponta. Isso a galera já está dizendo, gente, isso aqui não é para ameaçar, não. O que eu quero com essa palavra é interrogar você, assim como eu me interroguei com essa palavra. Para onde que eu estou olhando? Para onde você está olhando? É essa a questão. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Agora, se eu me sinto derrotado, se eu estou com medo de ser derrotado, se eu estou com medo da tragédia, é porque eu não tomei posse da vitória. Essa é a questão. Essa é a questão. Quantas pessoas livres estão aprisionadas, como que parece que algemadas dentro de suas casas, temendo encontrar com o outro, desesperada em se encontrar com o outro. Galera, eu não estou tirando a gravidade da situação, não. Eu só estou dizendo que o meu Deus é maior do que qualquer gravidade, porque eu não olho para as tragédias. Eu olho para a vitória. Eu olho para a promessa. Se não for assim, galera, que sentido tem? Eu preciso exercer minha fé no cotidiano. Eu preciso exercer minha fé no cotidiano. E Deus, Ele nos acompanha. E Deus cuida dos mínimos detalhes. Para onde você está olhando, meu? Tome posse dessa notícia que o Senhor ressuscitado veio trazer para nós. Ele traz a notícia de que, pelo sacrifício imensurável dele na cruz por nós, ele nos garantiu o direito da filiação divina. No sangue de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. É o sangue de Jesus que nos conquistou a filiação. Oh, bendito seja o nome do Senhor, meu irmão. Agradecendo a Deus por essa palavra, para esse Deus que tem uma paciência enorme com o povo cabeça dura, com Ismael cabeça dura. E Ele vai nos conduzindo, nos direcionando. Agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra que trouxestes ao nosso coração. Dá-nos a graça de frutificarmos
30, 60 e 100 por um. Que nós, pela graça do Espírito Santo que em nós habita, nossa Mãe amada, possamos corrigir o nosso olhar, possamos direcionar o nosso olhar e firmemente, como diz a palavra em hebreu, firmemente olhar para o Senhor. Qual Senhor? Esse Senhor que está dizendo: eu sou o teu Pai, o teu Deus. Porque Jesus nos deu essa notícia. Ele nos deu essa notícia. Mas por que as pessoas estão com medo? Porque não tomaram posse dessa notícia. Oh, misericórdia! Precisamos ser mais leves. Precisamos entender que Deus é o responsável por tudo e tudo está sob controle. E se eu olhar para as investidas do inimigo, eu vou desesperar. Mas quando eu olhar que do meu lado está o Senhor, o inimigo vai ficar desse tamanho na minha frente. E eu nem vou enxergar. Agora, se eu ficar olhando para o inimigo, ele vai crescendo, 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 até me devorar. E aí, para onde você vai olhar? Deus seja louvado por essa palavra, meu irmão. Deus seja louvado por essa palavra, minha irmã. Um grande abraço, um beijo no seu coração e pelo Espírito Santo, vamos mudar o nosso olhar. E como Deus fez na vida de Raabe, Ele também quer fazer na minha vida, na sua vida. Deus não olha de onde saímos e nem se preocupa onde estamos, mas Ele quer saber aonde eu quero chegar. E aí Ele pega nós onde estamos e nos conduz. Agora, bendito seja Deus de nós que tomamos posse de sabermos que estamos no Senhor, que é autor e consumador de todas as coisas. Um versículo que eu carrego para a minha vida: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, meu irmão. É isso aí, minha irmã. Deus seja louvado. Um beijão no seu coração. Aquele abraço em Cristo Jesus. Amém.